Tá, então essa vai ser uma aula de introdução hoje da disciplina. Deixa eu compartilhar minha tela. Conseguindo ver minha tela aí, gente? A tela do Siga. Beleza. Sim, tá aparecendo sim. Então tá já. Bom, todos já me conhecem, mas meu nome é Thales, né? Vou trabalhar com essa disciplina com vocês. Nesse semestre letivo do 2020/4, disciplina de estruturas de dados 1. Primeira vez que eu vou estar trabalhando com essa disciplina nesse formato remoto. Não é uma disciplina fácil, tá? Então, quando a gente trabalha com ela no presencial, assim, a gente trabalha com ela aí com 4 meses de aula, mais ou menos, e é bem puxada, porque precisa assimilar alguns conceitos, né? Várias coisas precisam ser assimiladas, precisa de tempo para essa assimilação. E agora a gente vai ter 6 semanas para trabalhar com essa disciplina nesse formato novo, aqui, nesse formato à distância. Então vai exigir um pouquinho de dedicação, um pouquinho mais de tempo de estudo de vocês. E a gente vai ter aulas aí a cada 2 semanas, eu pensei em agendar as aulas aí para a gente conseguir tirar as dúvidas e passar conteúdos para vocês, no que tiverem com dúvidas. Mas se precisar, todas as terças-feiras, o horário que eu vou estar sempre disponível para fazer os atendimentos, nas terças-feiras, às 19h30, às 20h30. Então, se alguém precisar alguma coisa, também pode chamar no grupo do WhatsApp lá que foi criado, pode mandar e-mail, tá aqui pelo Siga mesmo, pode chamar. E a gente agenda algum horário para tirar dúvida específica de alguém, ou se for a turma inteira também, a gente pode marcar mais aulas aí para toda a turma. Então, a ideia dessa disciplina aqui é estudar algumas estruturas de dados e forma de como é que essas estruturas trabalham dentro do computador, para que vai ser utilizadas. Eu vou mostrar primeiro aqui no Siga como é que vai funcionar, falar da avaliação dos materiais que vão ser utilizados e no final aí depois eu vou fazer uma introdução mesmo assim, do que é a disciplina e como é que a gente vai trabalhar com ela. Então o primeiro módulo aqui é baseado em vetores. Então vetores já são coisas que vocês já devem ter algum conhecimento, né? Se já fizeram, ela tem como pré-requisito essa disciplina aqui, a disciplina de algoritmos 2, tá? Então vocês já tiveram esse contato com vetores. Só a gente vai trabalhar com vetores aqui de uma forma diferente. Tá? Vocês vão ver que a gente vai entender o vetor como sendo uma estrutura de alocação estática de memória, mas a forma de organização dos dados dentro do vetor, a gente não vai mais se preocupar muito com ir para a posição. Né? O vetor, quando a gente trabalha com vetor, a gente diz, eu quero o vetor na posição 10, quero o vetor na posição 15. Quando a gente fala em estruturas de dados, os vetores eles vão estar sendo colocados, os elementos vão estar sendo colocados dentro dos vetores de forma sequencial. Então, a própria estrutura, que é um tipo abstrato de dados, ela vai ter que fazer esse controle. Se o primeiro está vazio, ele tem que entrar na primeira posição. Se o segundo elemento que eu vou inserir, obrigatoriamente tem que entrar na segunda posição. E assim por diante. Então, eu não vou fazer acessos lá no meio dos vetores. Eu não posso deixar espaços em branco. Se eu quero apagar um elemento de dentro do vetor, eu preciso realocar esse vetor. Se eu preciso inserir um elemento que fique lá no meio, eu preciso realocar também os elementos de dentro do vetor para fazer com que esse elemento seja colocado exatamente na posição que ele precisa. Então, o conceito de vetor é mais ou menos o que vocês já estudaram, mas com algumas coisas novas que são implementadas aí quando a gente fala de estruturas de dados. Então, para trabalhar nessa disciplina, a gente começa trabalhando com vetores. Tem um monte de aulas que eu coloquei aqui. Essas aulas são aulas curtas, tá? E elas vão bem no foco. Essas primeiras aulas que vão falar dos vetores, elas falam como criar as estruturas. Tá? Então, aqui eu tenho uma criação da classe do vetor, tenho como adicionar elementos no vetor, como exibir os dados de um vetor, como procurar elementos pela posição, como fazer uma pesquisa sequencial, como inserir elementos em qualquer posição do vetor, como remover os elementos do vetor, como fazer generalização de vetores. Foi tudo que está sendo trabalhado nessas aulas anteriores aqui, trabalha com tipo primitivo de dados. A partir dessa generalização, a gente pode começar a trabalhar com classes dentro dos vetores também. E aí a gente vai trabalhar no finalzinho com array list, que é assunto também do segundo módulo, que vai trabalhar em cima desse array list. Então, todos esses vídeos, eles mostram como esses algoritmos são feitos,
e como é que eles trabalham internamente, tá? Como é que eu faço para inserir um elemento no meio, como é que eu faço para abrir um espaço, como fazer para deletar um elemento, tá? Tudo isso tem os algoritmos que são desenvolvidos dentro desses vídeos. A gente fala também nessa primeira parte da notação assintótica do Big O. Ela é relacionada à complexidade do algoritmo. Essa complexidade é para a gente saber se um algoritmo está, digamos, num nível mais complexo ou num nível menos complexo do que outros algoritmos que fazem coisas parecidas. Em teoria, quanto menos complexo, ele vai ser mais rápido para ser executado. Na prática, às vezes, não é bem isso, mas em teoria, esse é o processo que funciona. E é utilizado para encontrar gargalos dentro dos programas que vocês estão desenvolvendo. Os maiores gargalos vão estar sempre com notação assintótica maior. Vocês resolvendo os problemas com maior complexidade, transformando esses algoritmos em complexidades menores, vocês vão estar aumentando a velocidade dos algoritmos de vocês. Ainda trabalhando com vetores, a gente vai falar dos métodos de ordenação de dados. Então, aqui eu selecionei alguns métodos que são os mais comuns para serem trabalhados. Então, na ordenação já tem os algoritmos de ordenação, já tem uma explicação de como é que eles funcionam e para que eles servem. Tá? Então, aqui a gente vai trabalhar com Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, Merge Sort e Quick Sort. Tá? Esses vão ser os algoritmos de ordenação de dados que nós vamos estudar, vamos utilizar aqui dentro desse semestre. E para finalizar esse primeiro módulo, a gente vai trabalhar com a busca binária. Anteriormente foi falado lá da pesquisa sequencial, né, que é a busca sequencial dentro do vetor, e vai ter também a parte da busca binária, que é como encontrar os elementos de uma forma bem mais rápida dentro de um vetor. Mas para isso, obrigatoriamente, o vetor precisa estar ordenado. Então, para eu poder utilizar essa busca binária, eu preciso utilizar algoritmos de ordenação de dados também. Tudo isso aqui é o que eu quero que vocês entendam na parte teórica, é o funcionamento. Vocês não precisam saber exatamente como é que o algoritmo funciona, vocês precisam entender a ideia desses algoritmos. Tá? Por exemplo, entender que o Bubble Sort é um algoritmo que vai fazendo ordenação em pares. Ele vai verificando de 2 em 2 esses elementos, e se um elemento for maior do que o outro, ele faz a substituição desses valores, e aí, quando tem a necessidade, ele substitui os dois elementos. Tá? E a complexidade que esse algoritmo tem. Tá? Tudo isso aqui é conteúdo que vai entrar na primeira avaliação. E aí essa primeira avaliação, ela vai ser toda teórica, não vai ter nada de desenvolvimento de sistema, não vai ter nada em cima disso. É toda teórica. Tá? Então, entendam como as coisas aqui funcionam, entendam o que é o Quick Sort, entendam o que é o Merge Sort, tá? Entendam as coisas, essa é a ideia. Não é vocês reinventarem a roda. No segundo módulo, a gente vai trabalhar com aplicações dessa teoria. Aqui em cima, o primeiro módulo, a gente mostrou como isso é feito, e no segundo módulo, a gente vai mostrar como realmente é usado. Então, tudo isso já está implementado dentro das linguagens de programação. Então, aqui estou pegando como exemplo aqui o ArrayList, tá? Que é uma classe do Java, que já faz toda essa parte de ordenação de dados, já faz a parte de inserção, remoção, tudo isso em cima de vetores. Tá? O ArrayList já é responsável por fazer isso. Tá? Então, aqui é para vocês entenderem como as coisas funcionam, e aqui é para realmente entender como trabalhar com o vetor, tá? Dentro dos ArrayLists. E os métodos de ordenação a mesma coisa. Então, tem um videozinho aqui que vai falar sobre ordenação de dados. Então, cada linguagem, normalmente ela utiliza um ou dois tipos de ordenação de dados só, e ela mesma que vai fazer a seleção, ela usa só os mais complexos mesmo, tá? Normalmente, esses algoritmos de ordenação de dados que vêm implementados dentro das linguagens é Quicksort ou Merge Sort, que são os dois mais rápidos, né, os algoritmos mais rápidos que tem. E aí tem outros algoritmos que outras linguagens utilizam, mas basicamente são esses dois aí que são implementados, e aqui é como vocês fazem para usar alguma coisa que já tem pronta. Tá? Tem uma classe lá de clientes, eu quero ordenar os clientes por um determinado campo, como é que eu faço? Tá? Então, dentro desse vídeo, ele vai mostrar essa parte da ordenação de dados para vocês. Tudo isso aqui, então, é relacionado a vetores. Saindo dos vetores, que não é a melhor forma para se trabalhar com as estruturas, a gente entra numa parte chamada de estruturas encadeadas ou alocação dinâmica de memória. Tá? Então, quando a gente começa a pegar a alocação dinâmica de memória, o vetor, a gente cria ele com determinado tamanho, e ele tem aquele tamanho até ele ser destruído, até acabar.
Quando a gente fala de estruturas dinâmicas de memória, a gente vai criando os nós, tá? Ou os blocos de dados que vão ser utilizados de forma individual e de acordo com a demanda, conforme precisa. Então, se eu precisar de 10, ele cria 10, se eu precisar de 1, ele cria 1, se precisar de 1 milhão, ele cria 1 milhão. Tá? Não tem uma limitação de tamanho para ser colocado, e isso economiza bastante memória, e é um processo bem melhor para trabalhar do que utilizar vetores quando a gente fala em estruturas de dados. Tá? Então, a primeira parte aqui é para vocês entenderem bem como isso funciona, e aqui na segunda parte a gente começa a trabalhar então, com as estruturas de uma forma mais realista, digamos assim. Tá? Aquilo que todos os sistemas utilizam no dia a dia. Tá? Então, estruturas encadeadas, uma introdução sobre isso. Aí a gente vai falar sobre listas encadeadas e listas duplamente encadeadas. São formas diferentes de trabalhar com listas. E algumas generalizações das listas, que são as pilhas, as filas e os decks. E a fila de prioridade também. Tá? Então, vão ser 4 generalizações de listas que a gente vai trabalhar aqui. Tá? Então, tudo isso, uma pilha é uma lista, uma fila é uma lista, um deck é uma lista, uma fila de prioridade também é uma lista. Mas eles têm políticas de entrada e saída de dados diferentes uns dos outros. Tá? Então, a pilha funciona de um jeito, a fila funciona de outro, o deck funciona de outro, e a fila de prioridade funciona de outro. Quando vai utilizar cada um deles? De acordo com a necessidade. Então, conforme estão desenvolvendo sistemas, pode ser que use uma pilha, pode ser que use uma fila, ou pode ser que precise de uma fila de prioridade também, igual um deck, para resolver os problemas que vocês estão tentando solucionar. Criei um módulo aqui só de avaliações, daqui a pouco eu volto para falar dele, tá? Só avaliações aqui no meio. E as aplicações das estruturas dinâmicas. Então, quando utilizar? Então, aqui está explicando a teoria. Tudo isso aqui é teoria de como funcionam as pilhas e tal. Não tem nada de implementação, tudo teoria. Aqui a gente vai trabalhar, então, novamente com implementação, mas de coisas que já tem prontas. Eu estou pegando exemplos aqui do Java, mas isso aqui tem Java, C, Python, PHP, qualquer linguagem de programação tem isso. Tá? Então, aqui no caso das listas, em Java é linked list. A fila é queue. A pilha é stack. Tá? Então, em cima desses 3 aqui, basicamente, que a gente vai trabalhar. E aí vai ter um trabalho que a gente vai fazer, que vocês vão precisar utilizar essas classes. E esses vídeos mostram exatamente como vocês fazem para utilizar as classes. Tá? Coisas que já tem prontas ali. Vocês não vão precisar implementar pilhas, filas, listas. Vocês vão ter que utilizar essas pilhas, filas e listas. Na avaliação, então, a avaliação teórica, ela vai incluir até aqui, tá? Até todo o conteúdo que foi visto até aqui. Então, parte de vetores, a parte de fila, pilha, lista, deck, fila de prioridade, tudo isso vai incluir a primeira avaliação. Essa primeira avaliação ela vai ficar aberta, ela vai abrir no sistema no dia 27/10 e ela vai fechar no sistema no dia 9/11. Ela vai ficar esse período aberto para vocês, para que vocês façam essa primeira avaliação. Ela tem questões de múltipla escolha e questões descritivas. O sistema vai selecionar lá as questões para vocês vão responder e vão submeter. Vocês vão ter possibilidade de fazer ela 2 vezes. Na hora que vocês terminam, ele vai dar nota. Eu não vou mostrar as respostas, mas ele já vai dar a nota para vocês da primeira avaliação. Se vocês concordarem com essa primeira avaliação, com aquela nota que vocês receberam, se vocês acharem que está boa, vocês não precisam fazer a segunda tentativa. Se vocês fizerem a segunda tentativa, vai ser feita uma média entre a primeira e a segunda tentativa. Tá? Então, são 2 chances que vocês têm para fazer, mas vai ficar a média das duas tentativas. Se só fizer uma, fica a nota da primeira. Se fizer as 2, fica a média dessas 2 tentativas. Tá? Então, isso é para evitar um pouquinho o pessoal que entra nas questões só para ver a questão, anota e depois vai lá, pesquisa, faz um monte de coisa e volta lá e responde. Vocês vão ter bastante tempo para responder, tá? Mas é a hora que vocês sentam ali para fazer, sempre separem 2 ou 3 horas para sentar para fazer essa avaliação, se quiserem fazer pesquisa, alguma coisa, mas durante aquele período de tempo, tá? Porque senão ele vai dividir a nota depois quando for fazer a segunda tentativa. Depois, isso aqui é individual, tá? Essa primeira avaliação aqui é uma avaliação individual. As outras 2 avaliações vão ser em grupos de até 3 pessoas, tá? Então de 2 ou 3 pessoas. E a ideia é fazer a implementação de um microsistema.
Então já tem, se vocês entrarem nele, vocês vão ver que já tem um texto ali. Eu vou fazer um vídeo explicando como é que vai ser feito também esse trabalho. Tá? Mas basicamente eu vou passar um banco de dados de repositórios para vocês. Vocês vão escolher um repositório lá, vão fazer perguntas em cima daquele repositório e utilizando essas estruturas de dados, vocês vão tentar inferir resultados. Tá? Essa é a ideia desse trabalho. E isso aí vocês vão conseguir fazer usando esses vídeos aqui. Tá? Usando aqui essas classes que já tem prontas, sem ter que ficar implementando um monte de coisa nova. E a terceira avaliação é o mesmo grupo que trabalhou com a segunda avaliação, é um seminário virtual. Esse seminário virtual vocês vão gravar um vídeo, tá? E no dia 23 vai ser feita a apresentação daí desse vídeo para a turma, para o pessoal tirar dúvidas. Que é mais uma, que é falando aquilo que vocês fizeram dentro da implementação do sistema. Tá? Então, vão explicar qual é o problema, como vocês solucionaram esse problema, dificuldades que vocês encontraram e as soluções que vocês conseguiram chegar no final utilizando essas estruturas. Tá? Então, vão ser as 3 avaliações e a média, soma as 3 avaliações, divide por 3, vai ser a média final da disciplina. Tá? Então, isso aqui basicamente é a disciplina que a gente vai trabalhar nesse período aí. Alguma pergunta aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Algum Professor, questionamento? Oi. Em relação à entrega do último trabalho, do seminário, o seminário é individual ou ele é em grupo? Não, é o mesmo grupo que fez a implementação, porque é do mesmo Ok. sistema. Vocês vão fazer a implementação no sistema e daí o seminário, o mesmo grupo vai fazer a apresentação. O grupo ele vai ser sortido ou pode escolher? Eu dou 2 opções. Eu dou até uma determinada data para vocês montarem o grupo. A partir daquela data, eu crio o grupo dos que sobraram. Ok, obrigado. Tá? Então, aí, pelo menos aqui, por exemplo, até o dia 27, aqui, que vai ser a data que vai começar o trabalho, né, 27/10, até o dia 27 vocês definem o grupo. Depois do dia 27 eu monto o grupo que vai trabalhar. Mais alguma coisa aí, gente? Beleza, então essa aí é a apresentação. O plano de ensino está à disposição de vocês lá também, essas informações estão no plano de ensino de vocês. E aí eu vou passar uma pequena introdução aqui da disciplina de estruturas de dados, para vocês entenderem e conseguirem se situar um pouquinho. Hoje eu mandei um e-mail para vocês. Todos receberam o e-mail que eu mandei? Não sei se foi para todo mundo, que eu copiei de lá do link do Siga, mas acabou me dando erro aqui, diversos voltaram e não receberam. Lá tinha um videozinho lá do Dimitri, tá? Quem for ver ele, lá dá uma olhadinha no videozinho do Dimitri, porque essa disciplina de estrutura de dados é considerada uma das mais complexas dos cursos de computação, principalmente na parte de ciência da computação. Tá? Que ciência da computação precisa implementar tudo isso. A pessoa precisa, além de entender, ela precisa fazer toda a implementação dos códigos. Para nós, como a gente vai utilizar sistemas que já estão prontos, o que a gente precisa é entender e saber utilizar. Tá? Então, tanto é que eu não vou cobrar a implementação de nada de códigos relacionados às estruturas, apenas a utilização delas. Então, ela é uma disciplina pesada, mas não é tão pesada assim. E ela é dividida em 2 partes. Né? Então, a gente trabalha aqui com ela aqui no curso em 2 partes. Tem agora estruturas de dados 1, e depois vocês vão ter disciplina de estruturas de dados 2, deve sair, ano que vem vocês devem ter essa disciplina aí, que vai ser a de estruturas de dados 2, que é um complemento. Tá? A gente estuda estruturas lineares nesse semestre, e no semestre que vem a gente utiliza estruturas não lineares para completar. Tá? Então, a primeira coisa aqui, que a gente sempre faz um levantamento aqui, o que o que são essas estruturas de dados? Tá? Para que essas estruturas de dados servem dentro do sistema? Tá? Então, estruturas são formas que vocês têm para organizar os dados dentro de um sistema. Então, como é que eu faço para guardar uma informação
conseguir localizar essa informação na hora que eu for utilizar e conseguir utilizar essa informação. E tudo isso de forma rápida. Tá? Então, as estruturas elas servem basicamente essa parte de organização. Tá? É pesquisa e organização de dados. Basicamente é isso que é feito dentro das estruturas de dados. Tá? Então, as estruturas elas são utilizadas para distribuir e relacionar os dados disponíveis, tá? De modo a tornar mais eficientes os algoritmos que manipulam esses dados. Tá? Imaginem se vocês pegam os dados de vocês e vocês jogam de qualquer jeito. Pensem aí quem já está desenvolvendo alguma coisa de sistema, pensa quando começou a fazer os primeiros sistemas, que ia lá e colocava o nome das variáveis, lá era A, B, C, e um ano depois você ia lá e olhava o que era ABC, você não tinha mais a mínima ideia do que era esse ABC. Então, a estrutura de dados serve mais ou menos para isso, para vocês organizarem, para saber o que são as coisas e como chegar nessas informações de forma bem rápida. Tá? Então, em ciência da computação, uma estrutura de dados é um modo particular de armazenamento e organização de dados dentro do computador, de modo que possam ser usados de modo eficiente. De nada adianta vocês pegarem os dados, guardarem esses dados e não conseguirem recuperar os dados de forma eficiente, ou seja, tem que ser rápido. Tá? Digamos que a pessoa o sistema demora lá 30 segundos para devolver uma determinada informação. Dependendo do que é aceitável. Mas pensem vocês num aplicativo que vocês vão fazer um login para entrar em alguma coisa que ele demora 30, 40 segundos. Vocês já fecham esse aplicativo. Então, você precisa utilizar uma estrutura de dados que permita que você consiga acessar esses dados de forma bem rápida. Então, os dados precisam ser organizados, tá, de forma coerente, eles precisam estar encadeados, ligados entre eles, para que você tenha realmente uma estrutura de dados. E para isso você precisa de métodos. Então, quando a gente fala de programação orientada a objeto, a gente vai trabalhar com métodos que são utilizados para fazer essa manipulação. Quando a gente fala de estruturas, de programação estruturada, nós vamos falar de tipos abstratos de dados, e aí são funções que são usadas para vocês conseguirem manipular a estrutura. Mas basicamente é a mesma coisa, ou seja, você precisa ter uma função ou um método que consiga acessar os dados que estão armazenados dentro dessa estrutura. Esses dados podem possuir naturezas distintas, ou seja, pode ser número, pode ser letra, pode ser frase, pode ser uma classe, pode ser qualquer coisa que vocês queiram colocar lá dentro. Tá? Lembram que quando a gente estava trabalhando com vetores, os vetores tinham um tipo só, a gente ia lá e criava ele como inteiro, todos os dados precisavam ser inteiros. Aqui a gente já trabalha com vetor, por exemplo, como sendo uma classe. Então eu já posso ter diversos objetos de uma mesma... a gente continua tendo um tipo de objeto só que está sendo colocado lá dentro, mas com um monte de informações, não mais uma informação só, um monte de informações que podem ser colocadas. E você pode ter um vetor genérico, que eu vou ter lá um vetor de objetos. Aí eu posso colocar qualquer tipo de objeto dentro desse vetor. Isso gera alguns problemas, tá? Mas é uma forma de trabalhar. Dependendo da natureza de um dado, algumas operações podem ou não fazer sentido quando aplicadas a eles. Por exemplo, não faz sentido falar em somar duas letras. Tá? Se a gente quiser somar duas letras, o sinal de mais quando eu tenho duas letras, ou elas são duas variáveis e vai me dar um resultado, ou estou concatenando duas strings. Tá? Estou fazendo concatenação de strings. Então, quando vocês estão trabalhando com as estruturas, vocês precisam ver se aquela estrutura que vocês estão utilizando faz sentido. É uma pilha que eu preciso? É uma fila? É uma lista? Então, entender como elas funcionam, como elas se comportam, para que vocês consigam utilizar a estrutura de uma forma correta. Para distinguir os dados de naturezas distintas e saber quais operações podem ser realizadas, os algoritmos têm o conceito, então, de tipos abstratos de dados, ou os tipos de dados que vão ser utilizados dentro de cada uma das estruturas. Os tipos de dados podem ser vistos como métodos para implementar o conteúdo dentro da memória do computador. Então, se eu tenho um tipo inteiro, ele vai lá e utiliza uma quantidade de bytes dentro da minha memória. Se eu tenho uma classe que é a pessoa, vai utilizar outra quantidade de bytes dentro da memória. Então, tudo isso é relacionado à memória que você está utilizando. E detalhe, tá? Essas estruturas que a gente utiliza aqui, pelo menos nesse semestre, são estruturas que a gente sempre fala com os dados em memória. Tá? A gente não tem esses dados armazenados, a gente busca esses dados de memórias auxiliares, traz eles para a memória principal,
e vai trabalhar em cima da memória principal. Outra coisa, quando a gente fala de estrutura de dados, é que a gente precisa ter uma quantidade grande de dados para valer a pena utilizar. Tá? Se eu tenho 2 informações, 3 informações, não vale a pena utilizar uma estrutura para fazer esse tipo de gestão. Então, sempre que vocês forem pensar numa estrutura de dados, a gente está falando aí de 500, de 1.000, de 10.000, de 1 milhão de dados que vão ser utilizados para a gente conseguir usar realmente a estrutura e ela ter o ganho de velocidade, o ganho de processamento ao qual ela foi projetada, né? Para dados grandes. Os dados podem ser de tipos primitivos, tá? Que a gente já estudou os tipos primitivos, e de tipos abstratos de dados também que podem ser utilizados. Tipo primitivo. Os tipos primitivos. Dentro dos inteiros, né? Byte, int, float, byte, int, short, long, tá? Vários tipos que a gente já utilizou dentro dos tipos primitivos de dados. Os inteiros. Ponto flutuante, float, double, pode ser usado. Dentro de caracteres, char, e dentro de booleanos, os valores do tipo boolean. Quando a gente fala de caractere, ali entrou só char, porque a string ela já é um tipo abstrato de dados, ela já é uma classe, ela já tem dados, métodos de manipulação. Tá? Então, o char é que é o único tipo que é caractere mesmo. E aí, os tipos abstratos de dados é que eles são compostos assim, por mais do que uma informação ou mais, e você tem os métodos de como é que você vai fazer para acessar esses dados. Você diz, ó, além dessa informação, você diz o que você pode fazer com essa informação. Isso é um tipo abstrato de dados. Se eu tiver lá uma struct é um tipo abstrato de dados. E dentro dessa struct eu ainda posso colocar lá acessar, apagar, ler, posso colocar funções que podem ser utilizadas. Tá? Então, tudo isso vai formar os tipos abstratos de dados. Conjunto de dados e conjunto de ações que podem ser executadas. A mesma coisa. Algumas linguagens, quando vocês vão fazer a implementação de um tipo abstrato de dados, pode ser que não exista. Tá? Então, vamos pegar paradigmas funcionais. Tá? Dentro dos paradigmas funcionais é diferente a forma de programar. Então, ele não tem um conceito. Tá? Esse tipo de conceito, você vai ter que mudar a forma de implementar as coisas lá dentro para funcionar. Valores e funções, que são teorias, vou deixar aí depois disponíveis para vocês. E aí, quais são as principais estruturas de dados? Então, nós temos no centro aqui, nessa figura. No centro, nós temos os dados e ao redor, está orbitando os dados, quais são os tipos de estruturas que a gente pode utilizar para manipular, então, esses dados. Primeiro, a estrutura mais simples que a gente tem são os vetores. Tá? São os arrays, então são estruturas de dados lineares e estáticas. Tem um número finito de elementos e você sabe esses elementos a partir do momento que você criou. Tá? Se eu crio um vetor com 10 elementos, ele vai ter sempre 10 elementos. Se eu utilizar um desses elementos, ele continua ocupando o espaço de 10 elementos dentro da memória. Tá? Tem uma posição que é válida, eu tenho 9 posições que não são válidas, mas elas estão ocupando espaços dentro da memória. Tá? Então, essa é a principal característica dos vetores. E quando a gente fala de vetor dentro de uma estrutura de dados, a gente está falando no seguinte, eu vou inserir um elemento, então aqui tem o primeiro elemento que foi inserido aqui, por exemplo, tá? Aqui tem o primeiro elemento, vou inserir o próximo elemento, já vem em seguida, vou inserir o próximo elemento, vem em seguida, o próximo elemento vem em seguida, não existem casas vazias aqui no meio. Eu não vou lá no fim, pegar uma posição, posição 15, por exemplo, e inserir um elemento lá na posição 15. Tá? Então, isso aí deve ser evitado quando se fala em estruturas de dados, mesmo utilizando vetores para organização. O tempo de acesso, quando a gente fala o tempo de acesso a vetores, é muito rápido. Tá? Então, quando eu vou acessar um vetor, a gente considera esse tempo como sendo constante, e aí a gente vai entrar na parte da notação assintótica, que vocês vão ver naqueles vídeos que eu coloquei para vocês, que ela é O de 1. A Big O, a representação dele é O de 1. Sempre que eu tiver o O de 1, quer dizer que é sempre o mesmo tempo para eu acessar qualquer um dos elementos. Então, para eu acessar a posição 0 é um tempo, para eu acessar a posição 99 é o mesmo tempo, para eu acessar a posição 3 é o mesmo tempo. Então, é muito fácil, muito rápido para eu acessar elementos de dentro de um vetor.
mas isso pode não ser verdade quando a gente pensa em excluir elementos de dentro do vetor. E como eu não posso deixar o vetor vazio lá no meio, um elemento vazio lá no meio, eu preciso fazer uma realocação dos elementos para ocupar aquele espaço vazio. Então, tem várias formas de fazer essa realocação. Tá? Então, é bom para fazer a pesquisa. Estou aqui falando da remoção. Então, é muito boa essa estrutura de dados vetor quando você tem mais ou menos o tamanho que você quer, e não pode ultrapassar 50. Tá? Então, você vai lá, cria um vetor com 50, ele nunca vai ultrapassar os 50, beleza? Você já sabe o tamanho, e quando você não precisa ficar manipulando muitas coisas. Tá? Um exemplo que é utilizado aí, muita gente utiliza vetor, é por uma caixa drop-down. Você está fazendo um programa lá e você tem uma caixa drop-down onde você tem que colocar estado civil, por exemplo. Estado civil, você tem diversos estados civis lá, isso aí não muda. Então, cria um vetor lá, digamos, com 8 posições ou 10 posições, coloca essas posições, coloca os valores lá dentro e pode ser dentro de um vetor, não tem problema. Tá? Não precisa utilizar uma outra estrutura mais complexa para fazer isso. E o drop-down vai lá, pega esses vetores, esses valores e apresenta para mim. Não tem problema com relação a isso. Uma outra estrutura que é muito simples de trabalhar são as pilhas. Tá? A pilha ela é considerada como LIFO, tá? Last in, first out, ou first in, last out. Tá? É outra forma de que a gente tem para falar sobre as pilhas. O primeiro elemento que é inserido numa pilha é o último elemento que é removido de uma pilha. Então, ele é um tipo de lista, a gente vai falar de lista depois, mas ele é um tipo de lista onde os dados entram e saem dessa lista sempre pelo mesmo lado. Tá? Ou seja, pense uma pilha de pratos que vocês têm. Tá? Vai lá e fez a comida lá, todo mundo almoçou, vai colocar os pratos, vai lavar os pratos. Como é que você faz para lavar esses pratos? Você vai pegar sempre o que está em cima, sempre o que está no topo. E como é que você fez para colocar esses pratos lá? Você foi colocando primeiro o que estava na base, depois o de cima, tal, até você chegar no topo. Todo elemento que é inserido no topo, e todo elemento que é removido do topo. Tá? Então, dois métodos que são utilizados, que é o método empilhar e o método desempilhar, também chamados de push e pop. Tá? As linguagens de programação trabalham mais com esses dois nomes aí. Tá? O método push para inserir um elemento e o método pop para remover um elemento de dentro de uma pilha. Vocês vão ver nos vídeos lá também detalhado isso. Outro tipo de estrutura que tem são as filas. Tá? Pensa numa fila de banco. Tá? First in, first out. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Tá? Pensa que na hora que vocês chegam lá no banco, tem uma fila que está sendo formada e a próxima pessoa que chega na fila vai ficando sempre no final da fila. E as pessoas que vão sendo atendidas é a primeira que está na fila que vai sendo atendida. É mais ou menos esse o processo quando a gente fala de uma fila aqui dentro dos sistemas. Isso vale, digamos, uma fila de impressão. Você tem lá 10 trabalhos que você manda imprimir lá dentro de uma impressora, a impressora está na rede, tem um monte de trabalhos que são mandados lá para fazer a impressão, ela vai imprimir conforme esses trabalhos chegarem. O trabalho vai chegando, ele já vai fazendo a impressão, e o próximo que chega vai para o final da fila, e assim por diante. Tá? Então, esse tipo é utilizado para quando você tem uma coisa sequencial que precisa ser executada. Tá? E aí tem enqueue, dequeue, vários comandos que podem ser utilizados dependendo da linguagem de programação que você está utilizando. Dentro das filas também tem uma classificação específica de fila, que é chamada de fila de prioridade. Acontece também em banco, né? Ou seja, você tem um caixa específico que vai dar prioridade. As pessoas vão sendo atendidas, mas se tem alguém com prioridade, esse de prioridade vai passar na frente. Então, as filas também têm isso. A gente tem as filas normais e tem as filas de prioridade. Na fila de prioridade, aquele que tiver, digamos, maior idade, o maior número, ou, sei lá, menor altura, uma informação qualquer que você define que vai ser a prioridade que vai ser utilizada, ele vai ser atendido primeiro. E tem várias formas de fazer isso. Uma delas é utilizando as próprias filas, onde você vai inserindo elementos de uma forma diferenciada, ou através de tabelas, racha, você consegue fazer essas filas de prioridade.
E as listas, elas são as estruturas mais genéricas. Dentro de uma lista, você consegue implementar pilha, consegue implementar fila, tá? Consegue implementar o deck. Aqui não está falando de deck, mas o deck ele é uma fila de 2 sentidos. Ou seja, você pode inserir ou remover elementos de qualquer uma das 2 extremidades. Você pode inserir o elemento numa ponta, pode inserir o elemento na outra ponta e pode remover também de qualquer uma das 2 pontas. Nunca do meio. As listas, elas já permitem que vocês façam qualquer coisa com uma lista. A lista você pode inserir no início, inserir no final, inserir no meio, remover elementos do meio, ordenar os dados, fazer pesquisa. A lista você pode fazer o que você quiser com ela. Agora, pilha, fila e deck, não. Tá? Pilhas, filas e decks, elas têm políticas de entrada e saída de dados que devem ser respeitadas sempre. A pilha, sempre pela mesma extremidade, primeiro que entrou é o último a sair. A fila, também, por extremidades diferentes agora, primeiro que entra, primeiro que sai. O deck, uma das 2 extremidades pode entrar e uma das 2 extremidades pode sair. E a lista, qualquer extremidade pode inserir, pode sair, pode inserir no meio, pode sair do meio, pode fazer pesquisa, pode ordenar, tá uma estrutura bem genérica daí a lista que vai ser utilizada aí. Aí a gente vai ver sobre isso aí, listas simplesmente duplamente encadeadas dentro das disciplinas. Esses outros 3 aqui são conteúdos que vocês vão ver em estruturas de dados 2, aqui é só para dar uma pincelada mesmo no que vocês vão ver futuramente. Tá? Então a tabela hash é um tipo de tabela de dispersão. Ela pega um determinado elemento, vai dizer, ó, eu quero os elementos desse tipo, e vai criar uma fila dentro da tabela. Tá? Como se fosse uma tabela, ele vai colocando o primeiro elemento é o elemento de ordenação, e tudo que for parecido com aquilo, ele vai colocando os próximos colunas da tabela, digamos assim. Tá? É mais ou menos isso que funciona uma tabela hash. Então, se eu quisesse ordenar dados assim por ordem alfabética, eu teria lá tudo que vai com a letra A na primeira linha, tudo que vai com a letra B na segunda linha, letra C na terceira linha, e assim por diante. Ali dentro ele vai cuidando da ordenação. Tá? Então, são estruturas bem mais complexas, e isso aí vai ser visto daí no semestre que vem. Aqui tem um exemplo, ó, de números aí, né? Então, se eu tivesse um número ali que fosse 0, começasse com 0, todos os números que começam com 0 vão sendo colocados ali nos itens. É muito mais fácil para fazer a pesquisa, assim, né? Ele é bem mais rápido para pesquisar. Tá? Digamos que o número que eu estou fazendo começa com 5, tá? Então ele vai direto no 5 e depois ele procuraria toda a sequência de números que tem ali do lado. As árvores, elas também, isso aqui são estruturas não lineares, tá? Então, pilha, vetor, fila e listas são estruturas lineares. Tabelas hash, árvore e grafo são estruturas não lineares. Tá? Então, uma árvore é uma estrutura de dados onde ela organiza os elementos de forma associativa. Ou seja, ela vai encadeando esses elementos. Cada nó, ele é ligado a um novo nó. Lembrando que o nó é um pedaço de memória onde tem uma determinada informação que vai ser armazenada. Tá? Então, sempre vai ter o primeiro nó. Pensando numa árvore, então, o primeiro nó, a árvore começa como? Pela raiz. Então, todo nó vai ter, toda árvore vai ter uma raiz, e dentro dessa raiz você vai tendo diversas sub-árvores que vão sendo ligadas. Cada elemento que é colocado, ele pode ter filhos. Ele pode ter uma sub-árvore dentro dele. No mínimo, a árvore, no mínimo, vai ter um elemento. Deixa eu ver um exemplo melhor aqui de árvore. Aqui tem um exemplo aí que vai mostrar o que é a árvore. Então, por exemplo, aquela primeira árvore que aparece, essa aqui, uma árvore binária de pesquisa. Então, conforme você vai inserindo os elementos, esses elementos estão sendo colocados sempre de forma ordenada. Então, por exemplo, aqui o primeiro elemento que foi inserido foi o 2. Tá? Depois pode ter sido inserido aqui o 9 ou 1, tanto faz, tá? Mas o primeiro elemento foi o 2. Depois, quando inserir o segundo elemento, digamos que foi o 1, ele verifica. O 1 é menor do que o 2? Se é menor, ele joga no lado esquerdo. Se é maior, ele joga no lado direito. Então, é menor, insere. Depois vai inserir o 9. Então, o 2 está aqui. O 9 é menor do que o 2? Não é. Então, vem para a direita. Armazenou o 9 aqui. Depois vai inserir o 8. O 8 ele vai fazer a mesma verificação. O 8 é menor do que o 2? É. Então, vem para cá. O 8 é menor do que o 9? É. Então, vem para cá. E assim por diante, ele vai criando essa estrutura para formar uma árvore. Isso aqui é chamada árvore binária de consulta.
onde você consegue organizar esses dados de forma muito rápida depois que você conseguir fazer a consulta dos dados. Tá? É rápido para inserir, é rápido para remover. Veja que não tem nada de linear nisso aqui. Né? Lembra quando a gente falou de vetor ou de fila, de pilha? Os elementos são todos um do ladinho do outro. Esse aqui não. Esse aqui, a representação gráfica dele é que os elementos com todos esparramados, ele consegue se locomover sem precisar passar por todos os elementos. Digamos, para eu chegar aqui na posição 10, eu faria 3 consultas apenas. Se eu tivesse uma lista e tivesse ordenado, para chegar na posição 10, eu teria que percorrer 10 elementos, ao invés de somente 3. Essa árvore aqui de baixo é chamada árvore rubro-negra. Não tem nada a ver com os flamenguistas aí, mas o nome da árvore é árvore rubro-negra, que também é uma árvore de pesquisa binária, mas ela organiza os nós em pretos e vermelhos para ficar mais fácil de fazer a pesquisa. E essa árvore aqui de baixo, se não me engano, é uma árvore patrícia, que ela pode ter diversos elementos. Aqui ela está com 3, mas poderia ter mais elementos. Tá? Essas aqui são binárias, aqui teria mais elementos que poderiam ser colocados de uma forma diferente dentro das árvores. São estruturas, então, para se trabalhar com pesquisa de dados, tá? Bastante organização e pesquisa de dados. A internet usa árvores para fazer a pesquisa. Quando vocês colocam o endereço lá, www.unemat.br, na verdade, ela tem o quê? Ela tem uma raiz chamada BR. Dentro do BR, ele vai para baixo, né? Vai descer um nível e vai procurar o Unemat. Então, quando é .com.br, tem o BR, daí tem .com, e aí tem o elemento. Você pode ver que quando se fazem, quem já desenvolve sistemas aí com domínios, sempre tem que colocar o domínio em ordem invertida, né, para conseguir trabalhar bem, porque é a ordem que ele vai fazer pesquisa dentro das árvores. E o último tipo de dados que a gente utiliza aqui é o grafos. Até agora no curso vai ter... A revisão que a gente está fazendo vai ter uma disciplina específica de grafos, porque é bem complexo de trabalhar. O que a gente trabalha é a parte mais simples, né, estruturas de dados 2, mas tem toda uma teoria matemática que está envolvida por trás de grafos aí, e todos esses sistemas de pesquisa de navegação aí que se utiliza, Google Maps, tudo isso utiliza grafos para ser feito. Então, os problemas são resolvidos através de grafos. Ele é uma espécie de árvore, ele é uma espécie de árvore, mas cada árvore só tem uma entrada e pode ter múltiplas saídas de cada um dos nós. E um grafo não, um grafo ele pode ter diversas entradas e diversas saídas e não tem direcionamento para que ele vai andar. As arestas, que são essas linhas, elas podem ter pesos. Então eu tenho aqui os vértices, que são os valores, e as arestas, que são as linhas. Então, quero encontrar um caminho para chegar, por exemplo, de 2 até 5, sendo o mais barato possível, digamos, mais rápido. Então, ele vai verificar, vou pegar um dos algoritmos que faz o teste, ele verifica o menor caminho local. Então, para sair do 2 para o 5, primeiro ele tem que sair do 2. Tá? No 2, ele vai verificar qual é o menor. O menor é o 3, vem para o 4. Do 4, ele tem que chegar no 5. Tá? Agora, aqui ele vai verificar o quê? Por 3 ele já passou, não vai passar mais, ele vai passar todos esses aqui. Qual que é o menor caminho de todos esses? É o 2. Ele vem para o 2. Do 2 aqui, ele vai encontrar aqui, ó, qual o menor caminho para vir para cá? É o 8. Ele viria para o 8. Menor caminho é o 5. Voltou aqui. Todos esses ele já foi. Vem para cá. Então, tem diversos algoritmos para resolver esse problema. Esse que eu mostrei para vocês agora do menor caminho local não é o mais eficiente nesse caso. Tá? Eu teria que utilizar o menor caminho global para conseguir solucionar os problemas. Problemas de grafos, eles são chamados problemas do tipo NP completo. Tá? São os problemas mais complexos que existem. Não tem uma solução ótima. O que é a solução ótima? Assim, eu vou encontrar sempre o menor caminho ou vou encontrar sempre a melhor solução utilizando grafos. A grafo não tem isso. O grafo trabalha com heurísticas e ele vai te dar um resultado aceitável. Não necessariamente o melhor resultado, mas é um resultado aceitável pelo tamanho da complexidade do problema e ele não tem tempo de fazer todos os cálculos. A gente não pode ficar esperando ele fazer todos os cálculos. Então, tem algumas heurísticas que são implementadas que fazem com que ele te dê um resultado muito bom, tá? Mas você não sabe se é o melhor, mas consegue resolver. Tá? Você pode ver, quando você está usando o GPS, às vezes ele te dá um caminho que nem sempre é o mais curto, ou nem sempre é o melhor, mas é o caminho que ele calculou naquele momento. Tá? E às vezes ele te dá caminhos diferentes, usando versões diferentes de
de sistemas de navegação. Tá? Nem sempre vai dar o mesmo caminho, que é o algoritmo de heurística que foi utilizado. Isso é feito porque quando você for pegar um grafo desse aqui, bem esparso, assim, bem completo aqui, da direita, para ele tentar encontrar, por exemplo, o menor caminho aqui, dessa bolinha azul aqui de baixo, para essa bolinha laranja aqui de cima, isso aqui demoraria mais ou menos um século. Um computador rodando sem queimar durante todo esse período, com máquina bem potente, talvez ele conseguisse chegar até aqui se essas arestas tivessem pesos. Tá? Para conseguir encontrar realmente um menor caminho. Então, o tempo é totalmente... A gente não consegue executar tudo que tem que ser calculado, então são criadas heurísticas para fazer com que ele encontre de forma rápida essa solução, mas não é a ótima. Às vezes você nunca vai saber qual é a solução ótima. Tá? E por que estudar estruturas de dados? Tá? Então imagine que dentro da memória do computador é mais ou menos como o quarto de vocês, lá o guarda-roupa de vocês, que as coisas, na hora que você chega, vai guardando tudo bonitinho, tudo jogado, e de vez em quando você vai lá e dá uma organizada, e o teu guarda-roupa fica todo organizado, você consegue localizar as coisas de forma muito mais rápida. É para isso que servem as estruturas de dados. Não deixar as informações soltas dentro da memória, que a hora que você vai precisar dessa informação, você não vai conseguir localizar. Tá? Então, deu para ver uma pequena diferença aí, né? Muito mais rápido para encontrar no armário da direita do que no armário da esquerda. Tem pessoas que dizem que não, mas eu acredito que sim. Tá. Onde é que é utilizado isso? Então, organização de informações, de uma forma geral, melhoria de desempenho de sistemas. Tá? Então, você tem um determinado sistema que não está trabalhando muito bem, você quer deixar ele mais rápido, algumas estruturas podem ser utilizadas para isso. Reuso de código, interoperabilidade entre sistemas, tá? Pode ser bastante utilizado para interoperabilidade, e diminui os custos, que são custos computacionais. Hoje em dia, o custo computacional é bem caro. Tá? Então, quanto mais rápido você conseguir resolver os problemas, você tem uma redução de custos do teu sistema que está sendo executado. Problemas aí que podem ser resolvidos usando as estruturas de dados. Tá? Então, manipular um conjunto de fichas. Hoje em dia, todos os sistemas aí, de empresas que vocês conhecem, os chamados ERPs, eles fazem esse tipo de organização. Quando isso é feito em banco de dados, a gente nem percebe, mas o banco de dados também usa essas estruturas internas para localizar as informações. Tá? Então, ele vai lá e vai manter essas fichas todas em ordem alfabética para conseguir localizar. Tá? Então, operações possíveis, eu posso inserir, posso remover. É muito mais fácil eu conseguir encontrar uma ficha aí que eu queira excluir, e ela está em ordem alfabética. Se os dados estiverem em ordem alfabética, eu vou tirar a ficha do João de lá de dentro, eu vou direto lá no J, encontro o João lá dentro. Se tiver ordenado dentro da letra J, melhor ainda, né? Consigo tirar essa ficha. Agora, se não tiver ordenado, eu vou procurar todas elas. Posso ter a sorte de ser a primeira, como posso ter o azar de ser a última. Problemas do dia a dia também podem ser feitos aí, organização de pessoas dentro de um guichê, né? Se usa fila. Hoje em dia se usa muito para fazer agendamento de consultas, né? Está se evitando trabalhar com filas presenciais, então está tendo agora uma fila virtual que está sendo feita. Você entra, vai lá, seleciona os seus dados e você vai para o final da tua fila. Quando chegar a hora, você vai ser chamado para executar aquela, sei lá, atendimento de saúde, o que fosse que você estava dentro da tua fila virtual. Organização do conjunto de pratos, falei desse exemplo antes, né? Então, todos eles empilhados, fica mais fácil de resolver. Um exemplo assim em computação aqui de pilha é o que está no Word, por exemplo, digitando um texto. Você vai digitando cada palavra, cada caractere que você coloca ali, ele vai empilhando essas informações. E aí, quando você erra, eu quero voltar atrás, o que você faz? Você dá um Ctrl+Z. Né? O Ctrl+Z ele desfaz a última operação. Então, isso aí, ele está colocando isso dentro de uma pilha. Eu tenho a pilha com as informações que estão sendo colocadas, e cada vez que eu dou o Ctrl+Z, ele desempilha uma daquelas informações, ele vai removendo aqueles pedaços de informação que estão sendo colocadas ali. Visualização de conjuntos de pessoas, organogramas, fluxogramas, rotas, tudo isso é feito daí utilizando, aqui nesse caso aqui, árvore, né, mas poderia ser árvore ou grafo, poderia ser utilizado também. Aí problemas do dia a dia, que são os grafos de rotas,
que é o exemplo mais comum, tá, de rotas, mas também é muito comum utilizar grafos para, também, novamente, na parte de logística, você saber qual a melhor forma de guardar mercadorias dentro de um caminhão, por exemplo. Ou tem um problema até que é resolvido com grafo, que é como você faz para colocar objetos dentro de uma mochila. Como fazer colocar a maior quantidade de objetos dentro de uma mochila. Tá? São problemas de grafos que podem ser resolvidos ali também, utilizando essa estrutura de dados. Então, isso aqui é uma pequena introdução. Vocês vão ter, nos vídeos, tá bem mais aprofundado esse conteúdo. Aqui foi só para dar uma pincelada geral do que vai ser visto aqui durante esse semestre aqui com vocês. Estou aberto aí para questionamentos aí, gente. Ainda tem alguém aí ou só tem as carinhas desenhadas e ninguém do outro lado do computador? Não, tô aqui ainda. Normalmente é assim, né? Dúvidas aí, gente? Esse PDF eu não coloquei ainda, mas eu vou colocar aí para vocês também. Beleza, então, gente. Então, a gente termina aqui. As aulas eu procuro fazer de no máximo 1 hora de duração mesmo, entre 40 minutos e 1 hora, para não ficar uma coisa também tão cansativa. E eu vou pegando tópicos, conforme vocês vão levantando os problemas, eu faço essas aulas usando os tópicos que vocês fazem o levantamento. Se vocês não questionarem, não fizer nada, daí eu tenho a minha programação para seguir nas próximas aulas. Tá? E aí nosso próximo encontro vai ser no dia 27. Tá? Então, dia 20 aqui, se alguém tiver dúvidas, alguma coisa, a gente pode agendar. Se não, dia 27, a gente deixa já agendado para o dia 27 essa próxima aula virtual. Ok? Boa semana para vocês aí, bons estudos e ficamos por aqui. Até mais. Até.